Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanhem através dos canais digitais da Paróquia São Brás de Birigui. Hoje é dia 4 de agosto, quinta-feira. Estamos vivendo e reverenciando a 18ª semana do Tempo Comum. Hoje vamos partilhar o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. E hoje a Igreja celebra a memória de São João Maria Vianney, presbítero e confessor. João Maria nasceu na França em 1786 e lá faleceu em 1859. Ordenado sacerdote, foi enviado à aldeia de Ars, onde dava testemunho de vida, austerava de profunda comunhão com Deus, não só atraía para a Igreja e para Deus seus conterrâneos, mas também acolhia pessoas de todas as condições sociais que chegavam de longe para ouvir suas orientações e dele receber o perdão sacramental. É o patrono dos párocos e, por extensão, de todos os padres. A seu exemplo, percorramos o caminho da humildade e do ardoroso zelo pastoral. São João Vianney, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, do sumo sacerdote e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo, reverenciando a 18ª semana do Tempo Comum,
Estamos num tempo comum, onde o Senhor vem a cada um de nós com os seus ensinamentos, com a sua palavra e o seu amor no meio de nós. E hoje nós presenciamos a palavra de Deus, essa palavra de São Mateus, que nós celebramos essa palavra no dia de São Pedro e São Paulo. E o presente para nós no dia de hoje, essa palavra. O Evangelho de hoje, nós dividimos ela em 3 partes para nós entendermos o significado da palavra, a mensagem do Senhor para nós. A primeira parte, Jesus vem dizer aos seus discípulos em Cesareia de Filipe: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias. Nós entendemos na palavra que João Batista foi o precursor, o anunciador do Messias, o libertador. Nós entendemos que Jeremias foi o anunciador da palavra de Deus, o profeta das nações. E Elias foi aquele que foi arrebatado pelo Senhor aos céus. Outro anunciador da palavra de Deus. Aí Jesus vem dizer que ele é o autêntico, Jesus é o único. Jesus é o profeta do Novo Testamento. No Velho Testamento nós tivemos os profetas, os heróis, os libertadores, como Moisés, como Abraão, como Baruque, como Amós. Mas no Novo Testamento nós temos Jesus, o libertador, o anunciador da palavra de Deus. Jesus é o autêntico, é o único. Jesus é o Filho de Deus. E depois nós temos no versículo 9, onde o Senhor dá a Pedro o poder de tudo. O poder sobre a terra e sobre o céu. E sobre a igreja, que Pedro seria a pedra principal, a coluna principal da igreja católica, apostólica, romana. Hora que Jesus diz para Pedro que as forças do mal não iam vencer a igreja, porque a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo tem poder de todas as forças do mal. E não iria ser derrotá-la, porque Jesus, Deus, está sempre no controle de tudo e nada poderá vencê-la. A igreja que nós comungamos, a igreja que nós professamos, a verdadeira, autêntica igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E na terceira parte, no versículo 23, Jesus vem dizer para Pedro que Pedro seria uma pedra de tropeço. Porque Pedro não pensava como as coisas de Deus. Pedro pensava como as coisas dos homens. O que está para nós, as coisas de Deus que valem mais, que é a nossa salvação, que é o nosso viver a cada dia entre irmãos e irmãs. Mas Pedro e seus discípulos muitas das vezes pensavam como os homens, não pensavam como Deus. E assim acontece no nosso dia, onde nós pensamos muitas das vezes nas coisas do mundo,
nas coisas dos homens, mas nós esquecemos que Deus é o nosso Criador, o nosso Salvador, e está a par de nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a você, meu irmão e minha irmã, tenha uma ótima quinta-feira e uma ótima abençoada semana pela frente. E fique na paz e na alegria e no amor de Jesus. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.